Salve galera, bonito canal Leg Trânsito, Ronaldo Cardoso aqui com você. Olha, a pessoa toma uma multa de trânsito, ela vai pagar um valor por isso e vai ser registrada uma pontuação no prontuário dela. Se a infração que ela cometeu foi leve, vai registrar ali tantos pontos, se foi média, tantos pontos, se foi grave, tantos pontos, se foi gravíssima, tantos pontos. Mas tem também aquelas multas com fator multiplicador, aquelas que multiplicam por 3, por 5, por 10, por 20. E o desafio de hoje ele trabalha exatamente em cima disso. O desafio é esse que está aqui do lado na tela para você. E a pergunta é, o condutor foi autuado, foi multado por dirigir estando sob efeito de álcool, artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. É uma infração gravíssima, vezes 10. Ela é multiplicada por 10. E aí o desafio pergunta, quantos pontos serão registrados no prontuário desse condutor? Seriam 7 pontos? Seriam 70 pontos? Seriam nenhum ponto? São as opções que a gente tem aqui do lado. E então, o que você acha? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Desafio 54 na tela, ele diz, condutor multado por dirigir embriagado, artigo 65 do CTB, que diz que é uma infração gravíssima vezes 10. Quantos pontos serão registrados no prontuário desse condutor? Nenhum ponto? 7 pontos? Ou 70 pontos? Bom, o próprio Código de Trânsito Brasileiro diz lá em seu artigo 259 que a cada infração cometida são computados os seguintes pontos. Infração gravíssima, 7 pontos. Infração grave, 5. Média, 4. E leve, 3. Bom, aqui a infração é gravíssima. O próprio desafio já mostrou isso. Seria então 7 pontos, Ronaldo? Bom, aí muita gente se confunde, porque quando vê o fator multiplicador, vezes 10, essa pessoa pensa que a pontuação também multiplica e não multiplica. Só multiplica aí o valor da multa. Uma multa gravíssima hoje é R$ 293, vezes 10 vai para 2.930 e alguns centavos. Mas a pontuação não multiplica. Então, são 7 pontos que vão registrar, né, Ronaldo? Resposta número 2 aqui? Não. E é aí que eu tenho certeza que muita gente vai se surpreender. A resposta aqui, veja bem qual é. Ela vai ser dada pela Resolução 723/2018 do CONTRAN. Lá no parágrafo 3º, essa resolução diz que não serão computados pontos nas infrações que prevêem por si só a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Olha que interessante. Então quer dizer que se uma infração, por si só ela, já culmina na suspensão do direito de dirigir, não vai ser registrada nenhuma pontuação no prontuário do condutor? Isso, é exatamente isso. São as famosas, chamadas popularmente por infrações mandatórias. Quer saber que infrações são essas? Olha aqui na tela comigo. Aqui, artigo 165, que é o dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Artigo 165A, que é o recusar-se ao teste do etilômetro ou de exame que permita certificar a influência de álcool. Aqui eu sempre abreviei, tá? O artigo 170, 170, que é o dirigir ameaçando pedestres. O 173, que é o disputar corrida. O 174, que é o promover na via competição, evento de perícia, sem autorização, tá? 175, exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem, frenagem. 176, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro. Vejam bem, deixar o condutor envolvido em acidente. Um outro condutor que não seja o envolvido não prestando socorro quando solicitado pela autoridade, se eu não me engano é o artigo 177, se eu não me engano, aí é infração grave, tá? Não tem esse problema da suspensão, é outro caso, tá? 191, que é o forçar a passagem entre veículos que em sentidos opostos estejam iminentes de passar um pelo outro. O 210, que é o transpor sem autorização, bloqueio policial. O 218.3, que é o transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%. O 244, que é conduzir motocicleta sem capacete, fazendo alarido, faróis apagados, aí são vários incisos, tá? Eu tentei abreviar aqui. E o 253A, que é usar o veículo para deliberadamente interromper ou restringir ou perturbar a circulação na via. Então, vimos aqui, como a gente já sabe que essas infrações mandatórias não computam nenhum ponto, a resposta aqui é número 1. Essa legislação de trânsito sempre nos surpreendendo, não é verdade? Quantos de nós imaginávamos aí que seria registrado 7 pontos? É uma infração gravíssima, registra 7 pontos.
Pois é, então hoje você já sabe que toda infração mandatória, aquela que já está suspensão direta, não registra nenhum ponto no prontuário do condutor. Até porque não faria sentido, né? A pontuação ela existe no prontuário justamente para controlar um limite ali a fim de observar quando que caberá a suspensão do direito de dirigir ou não. Se a própria infração já dá suspensão direta, não há necessidade de registrar pontuação. Resolução 723 do CONTRAN, dá uma lida lá. Obrigado, até o próximo desafio!